Olha, o futebol inglês está para viver uma das maiores, se não a maior revolução financeira dos últimos anos. A gente vai mergulhar fundo para entender o que está mudando e, claro, o que isso significa para os clubes na prática. Então, para a gente entender tudo direitinho, primeiro, vamos falar sobre essa nova era financeira. Depois, a gente entra na famosa regra dos 85%. Vamos ver também o que são esses tais limiares verde e vermelho e como as punições vão funcionar, que agora prometem ser bem mais rápidas. E no final, a gente fecha com a pergunta de US$ 1 milhão. Quem se dá bem e quem se dá mal com essa história toda? Bom, para começar, não dá para entender o futuro sem olhar para o passado, né? O sistema antigo, o tal do PSR, bom, ele está com os dias contados. Vai ser uma reformulação completa. A grande virada de chave aqui é a velocidade, a agilidade. A gente está saindo de um sistema que era lento, que analisava o prejuízo de um clube ao longo de 3 anos, para um modelo muito mais dinâmico. Agora é um teto de gastos anual, sabe? Diretamente ligado ao quanto o clube faturou naquela temporada. Bem mais direto ao ponto. E ó, isso não é coisa para o futuro distante não. Esse sistema antigo, aquele mesmo que fez o Everton e o Nottingham Forest perderem pontos recentemente, tá acabando, e é para já. Ok? E no coração dessa mudança toda tem uma regra que é a peça-chave, a regra dos 85%. É esse número que vai basicamente ditar o jogo financeiro de todos os clubes daqui para frente. O nome técnico é Rácio de Custo do Elenco, ou SCR, mas na prática é bem simples de entender. Ele amarra o quanto um clube pode gastar com o time com o quanto de grana ele consegue gerar. Uma coisa está ligada na outra. E tá aí o número mágico, o número que vai tirar o sono de muito diretor financeiro por aí. 85%. Esse é o teto. De toda a receita do clube, no máximo 85% pode ir para o custo do elenco. Ponto final. Tá, mas o que entra nessa conta dos 85%? Bom, pensa em tudo que está ligado ao time principal. Salário de jogador e do técnico, entra. Comissões de empresários, com certeza. E amortização das transferências, que basicamente é o valor da contratação diluído ao longo dos anos de contrato. Agora, um ponto super importante. Grana investida na base e no time feminino fica de fora dessa conta. É um incentivo, né? E olha que interessante essa comparação. Esse limite de 85% da Premier League é, na verdade, mais generoso que o da UEFA, que bota o teto em 70%. O que isso significa? Que os clubes ingleses que não jogam na Europa têm um pouco mais de fôlego, um espaço maior para gastar. Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa, mas também bem mais inteligente. A gente vai entrar agora num sistema de limites que não são fixos. Eles são dinâmicos, feitos para controlar os gastos ao longo do tempo. Pensa assim, existem 2 limites, o verde e o vermelho. O verde é o de 85%. Se o clube ficar abaixo dele, tá tudo certo, tá tranquilo. Agora, o vermelho é o limite rígido, o teto máximo, que começa em 115%. Se passar desse, aí o bicho pega e a punição é perda de pontos. A grande sacada desse sistema é o que eles chamam de ciclo de feedback. Funciona mais ou menos assim. Imagina que um clube gastou 95%, ou seja, 10% a mais que o limite verde. Ele não perde pontos, mas uma penalidade é ativada. Na temporada seguinte, o teto vermelho dele, o limite máximo, diminui. Ele cai de 115% para 105%. Aí, se nesse ano o clube se comporta e gasta, 80%, ele volta para a regra. E qual a recompensa? Na outra temporada, o teto dele volta a subir. É um sistema que pune quem gasta demais de forma recorrente, mas que também incentiva quem corrige o rumo. Beleza, mas de que adianta a regra nova se a punição não funciona, né? Pois é, aqui a ideia é que as punições sejam não só mais duras, mas principalmente mais rápidas e claras para todo mundo. As punições foram divididas em 2 níveis bem claros. Se o clube passar do limite verde, mas ficar abaixo do vermelho, a penalidade é financeira, é multa no bolso. Agora, se passar do limite vermelho, aí a coisa fica séria. É sanção esportiva com uma dedução mínima de 6 pontos, e pode ser até mais, dependendo do tamanho do estrago. E o cronograma é o pulo do gato. Os clubes vão ser avaliados em março, com base em projeções, e depois em junho, com as contas fechadas. O ponto crucial é esse. As punições acontecem na mesma temporada da infração. Acabou aquela novela de esperar anos por um veredito, com o campeonato já decidido. Mas calma, vai ter um período de adaptação. Na primeira temporada do novo sistema, lá em 2026-27, não vai ter multa para quem passar um pouquinho do limite.
Mas o excesso de gastos já vai ativar aquele ciclo de feedback, ou seja, já vai reduzir o teto do clube para o ano seguinte. É um aviso, né? Ok, a gente já entendeu as regras. Agora vem a pergunta que não quer calar. Como é que isso tudo vai impactar a competição na prática? Quem vai se dar bem? Quem vai sofrer? Segundo o comunicado da própria Premier League, a nova regra vai, e aqui eu cito, promover oportunidades para todos os nossos clubes aspirarem a um maior sucesso enquanto protege o equilíbrio competitivo. É um discurso bonito, né? Mas será que na prática vai ser assim mesmo? Porque uma outra proposta que era fundamental para esse equilíbrio foi para o lixo, e isso levanta umas dúvidas bem sérias. A proposta que foi rejeitada era a da ancoragem. A ideia era criar um teto de gastos rígido, um valor máximo que nem os clubes mais ricos poderiam ultrapassar. Mas a maioria votou contra, com medo de perder competitividade na Europa. O impacto disso? Bom, agora o abismo financeiro entre os gigantes e o resto da liga pode ficar ainda maior. Então, se a gente for desenhar um cenário, quem são os potenciais vencedores e perdedores? Parece que os clubes que sobem da segunda divisão se beneficiam, porque a regra é anual, permitindo um investimento mais rápido. E claro, os clubes com receitas gigantescas, que agora não têm um teto rígido. Do outro lado, quem está em risco? Clubes que já gastam muito com salários e, principalmente, aqueles que dependiam de brechas contábeis para fechar as contas. Essa porta se fechou. Então, o que fica disso tudo? A gente tem um sistema que é, sem dúvida, mais claro e mais rápido. Isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, é um sistema que pode não resolver o problema principal, que é a concentração de poder. Pode ser que os mais ricos continuem ficando cada vez mais ricos. E isso nos deixa com uma reflexão final para fechar. Será que as novas regras da Premier League realmente consertaram o sistema? Ou será que elas só criaram um novo tabuleiro, com um jogo diferente para os clubes tentarem vencer?